Super Smash Bros. Ou Super Smash Brothers, o provavelmente jogo ou até franquia de jogos crossover mais famosa de todas e que ainda se mantém viva até os dias de hoje. E sejamos sinceros, talvez a melhor franquia de jogos crossover que nós temos. Afinal, que jogo você conseguiria ver o Steven do Minecraft dando porrada no Mario? Ou Sans? Ou Cuphead? Enfim, é sem sombra de dúvidas que Smash Bros é muito, mas muito popular. Afinal, como ele não seria, é provavelmente o jogo de luta com maior quantidade de personagens de diferentes franquias em um único jogo. E claro que Smash acabou tendo a sua própria base de fãs, bem grande na verdade. E como uma franquia tão grande e tendo uma base de fãs bem forte até os dias de hoje, é claro que ela teria sua própria AU de infecção. O que foi? Eu já falei tanto desses universos alternativos criados por fãs, onde um vírus maligno infecta um determinado universo que a gente já conhece e acaba criando um vírus similar a algo zumbi. Eu já tô tão acostumado com isso que eu nem me impressiono mais. E sim, eu sei o que vocês devem estar pensando. Como que uma AU de infecção funcionaria em um jogo como Smash Bros? Bem, isso foi o que o usuário Netflute97 pensou e assim criou a chamada Super Smash Bros. Ultimate World in Dark. Que nome bem grande, hein? E apesar de uma ideia meio estranha e, sejamos sinceros, de começo meio estúpida, ele acabou criando uma AU até que bem interessante para falar a verdade. Claro, não é nenhum suprassumo da escrita, mas é bem feita. Então, já que eu sempre amei o Smash Bros, afinal ele tem o melhor personagem de todos os tempos, o Capitão Falcon, e vocês não têm o direito de contestar essa afirmação, por que não fazer um vídeo, não é mesmo? Venham todos comigo, os aficionados pela escuridão, e vamos entender World in Dark. Bem, geralmente nos meus vídeos de AUs de infecção, eu começo explicando a origem do vírus em si. O problema é que até então a história de World in Dark não revelou ainda de onde o vírus surgiu. Mas nós sabemos que a história se passa antes do modo, entre aspas, história do Super Smash Bros. Ultimate, e também sabemos a talvez mais importante informação sobre essa história. Sabemos quem foi o primeiro a se infectar. E por incrível que pareça, foi o Kirby. O vírus já infectou logo de cara um dos, se não talvez, o mais poderoso personagem de todo o Smash Bros. Afinal, todo mundo sabe que o Kirby é o deus imbatível de todos os videogames e ninguém pode o desafiar. Como exatamente o Kirby foi infectado, não sabemos. O que sabemos é que ele foi o primeiro de todos. E segundo as informações que foram fornecidas para nós, os telespectadores, sabemos como esse vírus foi infectando aos poucos o Kirby. E assim, conseguimos identificar como ele funciona. No começo, o infectado não vai demonstrar nenhum efeito colateral ou coisa do tipo. Já na segunda fase, mudanças em seu corpo já começam a ser bem mais óbvias, como por exemplo, o fato do Kirby demonstrar uma certa preocupação sem um aparentemente motivo, como se o próprio corpo dele soubesse que tem algo de errado dentro do mesmo, além dos olhos estarem visivelmente mais cansados. E como último sinal, tem o fato da vítima sorrir involuntariamente. E pelo fato de ser o Kirby um personagem que já sorri involuntariamente, isso tornou ainda mais difícil que outros personagens do Super Smash Bros. Reparassem que havia algo errado nele. E assim, ele acabou chegando na terceira fase, onde aí já é bastante tarde para o indivíduo, porque nessa fase o vírus tomou praticamente total controle do mesmo.
pois primeiro, os olhos do infectado caem de suas córneas e de dentro do agora infectado surgem tentáculos, que são por onde o vírus é espalhado. Ou seja, a realidade é que durante todo esse tempo, de dentro do infectado, esses tentáculos vinham crescendo. E nesse ponto, eles já tomaram conta desse cadáver que agora se tornou o seu novo hospedeiro, apenas buscando devorar e espalhar esse vírus a futuras próximas vítimas. E infelizmente, esse foi o caso do segundo infectado nesse universo, o Mario. Isso mesmo, Mario, aquele que acreditava no sistema igualitário. Peraí, eu errei o roteiro. Mario, o encanador bigodudo e o maior mascote dos videogames, foi o primeiro a morrer nesse universo. Durante aparentemente uma luta na arena em que o Mario, Kirby e outros personagens estavam, Mario, após se encontrar com seu amigo Kirby para uma luta amistosa entre dois colegas, acabou se encontrando com essa versão do Kirby. Até conseguimos ver o braço do encanador dentro da boca da bolinha rosa, agora infectado. E o pior de tudo é que o Mario tentou, usando o Cap, o chapeuzinho com vida do mesmo, a se salvar. Afinal, o Cap pode fazer o Mario passar a sua consciência a outros corpos. E como eu disse, na arena não haviam apenas eles dois. O problema é que o Kirby acabou devorando o Mario muito mais rápido. E infelizmente, o Cap não pôde o salvar a tempo. Assim, o Cap, agora não sabendo por onde ir, acabou possuindo outro chapéu. No caso, o chapéu do Ness de Earthbound, que é o primeiro sobrevivente que nós temos conhecimento. Ness era outro lutador na arena e que viu todo o ataque que o Mario sofreu. E apesar dos seus esforços, ele só conseguiu salvar o Cap a tempo de se esconder da agora bola rosa possuída. E Ness veio juntando o máximo de sobreviventes que conseguiu. Dentre eles nós temos a Sheik, ou a Princesa Zelda da franquia The Legend of Zelda, que felizmente não chegou a ser infectada, afinal ela é uma personagem bem furtiva. Além de ela ajudar muito todo o grupo de sobreviventes junto do Ness a se protegerem nessa situação toda. Não se sabe muito bem o que exatamente aconteceu com ela, apenas sabemos que ela se encontrou com Ness em algum momento da história e tem o ajudado. O que houve com o Link ou o Ganondorf, por exemplo, a gente ainda não sabe. Outro que não foi infectado por pouco foi o Marth, de Fire Emblem. Sim, o Mano da Espada, que provavelmente foi o personagem que mais fez surgir tanto personagem repetido no Super Smash Bros. Mas, deixando isso de lado, lembram que eu disse que ele foi por pouco não infectado? Bem, isso foi porque ele realmente quase acabou sendo. Sua mão havia sido atingida por alguém com a infecção e ele estava muito perto de se infectar. Isso só não ocorreu porque deu tempo do Villard arrancar a mão do Marth antes de ele se infectar 100%. E falando no Villard, ele é outro dos não infectados. De todos, provavelmente ele é o mais calmo do grupo. Mesmo numa situação tão assustadora como essa, o Villard veio de um universo bem pacífico, que é o de Animal Crossing, ou seja, ele basicamente nem entende muito bem o que está havendo, mas sabe que deve tentar ao máximo ajudar os seus companheiros em toda essa situação. A partir daqui, a história é meio vaga no que exatamente aconteceu. O que sabemos é que esse grupo, principalmente com a ajuda do Ness, conseguiram de alguma forma prender o Kirby dentro da Dreamland, de uma maneira similar como o vilão Tabu fez no Super Smash Bros. Brawl, prendendo meio que o universo de um jogo em uma bola luminosa que carrega todo aquele universo. Como eles conseguiram fazer isso, eu não sei dizer, mas por enquanto Kirby está contido, o que já é uma coisa muito boa, sejamos sinceros. Afinal, um dos possíveis mais perigosos infectados já foi contido. Mas é claro, ele é só um dos infectados nesse universo. Como eu havia dito antes, existem muito mais espalhados por aí que atacaram outros grupos de sobreviventes, pois a história de World in Dark meio que se divide em diferentes grupos de sobreviventes e seus respectivos eventos, e agora eu vou lhes contar
do segundo grupo. O segundo grupo de sobreviventes é relativamente menor comparado ao outro, e meio que o líder desse grupo é o Mario, ou melhor, o Dr. Mario, porque o Mario e o Dr. Mario, mesmo sendo o mesmo personagem, no Smash Bros é como se eles fossem personagens diferentes, e apesar de ser algo estranho e meio confuso de entender, foi algo que o criador de World in the Dark percebeu e até adicionou na história. Pois segundo o que sabemos, o Dr. Mario viu seu outro eu morrer nas mãos do Kirby, e meio que de certo modo isso mexeu com a cabeça do mesmo. Afinal, ele vive tendo alucinações como se tivesse vivido aquela morte que o Mario sofreu. E ele até mesmo teme voltar ao reino dos cogumelos por medo de desaparecer, pelo seu eu original não existir mais. Apesar disso tudo, ele é o que mais está tentando achar uma cura para isso tudo. Afinal, ele é um doutor. Essa sempre foi a sua função. Com isso, ele conta com a ajuda do Rob, o antigo acessório do Nintendinho, que por ser um robô, obviamente ele não vai se infectar. E assim, serve como ajudante do doutor para buscar infectados já mortos ou que ainda não chegaram na fase 3 para análise. O problema mesmo é que os infectados ainda podem atacar mesmo aqueles que não conseguem ser infectados, e pelo estado do Rob, é meio óbvio que ele já se feriu muito. No começo das suas pesquisas, Dr. e Rob contavam como uma cobaia o Olimar do jogo Pikmin, que ainda não havia se infectado, mas que estava próximo. Então, Dr. tentou o máximo que conseguiu para curar o Olimar a tempo, e ele até quase conseguiu. Parecia que realmente o plano que o Dr. Mario estava usando de usar principalmente as suas pílulas estava aos poucos curando o Olimar. O problema é que depois de um tempo se tornou muito óbvio para o Mario que não teria nada que ele fazer e ele não conseguiria o salvar. Então, Mario pediu que o Rob matasse o Olimar antes do vírus se proliferar e Olimar entrar na fase 3. E o pior de tudo é que quando o Rob matou o Olimar, de dentro dele surgiram Pikmins, os mesmos bichinhos que o Olimar tem como exército no seu jogo. E todos eles estavam infectados. Felizmente, Mario e Rob conseguiram aparentemente matar todos eles antes de algo pior acontecer. Após esse evento, mais 2 novos personagens entram nesse grupo. No caso, o Mii Sword Fight, que representa os Miis, os avatares dos consoles da Nintendo, e que estava sem sua espada, mas não estava infectado, e junto a ele, o Mewtwo, provavelmente o Pokémon mais poderoso de todo o Smash Bros. E mesmo ambos os dois não estando infectados, Dr. Mario estava meio cético em relação a eles. Então ele manteve eles em quarentena por enquanto, presos em um lugar onde não podiam atacar nem o Mario ou o Rob. Afinal de contas, ambos os dois estavam fugindo de outro infectado quando Rob os achou. E esse infectado era o Pokémon Trainer e os seus 3 Pokémons, Squirtle, Bulbasaur e Charizard. Pelo visto, se um treinador cai, todos os seus Pokémons caem consigo. Mas apenas o Mii Sword Fighter ficou em quarentena, porque o Mewtwo pode se teleportar como alguns já sabem. O problema é que o Mewtwo escolheu o pior momento para sair da quarentena.
A partir daqui, não existem mais grupos, por assim dizer, de personagens em específico. O que vemos são mais o que alguns personagens estão vivendo nesse mundo caótico. E um deles é o Solid Snake, sim, ele mesmo do Metal Gear, e os Inklings de Splatoon. E bem, eu só vou deixar o clipe correr para vocês entenderem o que houve com o maior agente secreto dos videogames. E por fim, como últimos personagens que temos conhecimento, são Luigi e Yoshi. Porque, durante provavelmente a ida de volta deles ao Reino dos Cogumelos, eles acabaram por se encontrarem cara a cara com o Mr. Game & Watch. Mas bem diferente do que o Mr. Game & Watch que nós conhecemos. Mr. Game & Watch, o personagem 2D dos primeiros jogos da Nintendo, se transformou nessa criatura alta, magra e com um sorriso amedrontador que estava cara a cara com o Encanador Verde e o seu dinossauro. E foi nesse momento que Mr. Game & Watch massacraria o pobre animal, apenas deixando Luigi vivo da situação. A partir daqui, sabemos que mesmo muito ferido, Luigi conseguiu chegar ao Reino dos Cogumelos e se encontrar com tanto a Princesa Peach como com a Princesa Daisy, que estavam se protegendo no castelo há bastante tempo. E Luigi informa as duas sobre toda a situação e o mundo caótico que havia se tornado todo o Smash Bros. O problema é que assim que Luigi conseguiu finalmente chegar em um lugar seguro junto das duas princesas, uma planta piranha acabou por estragar tudo. A partir daqui, não sabemos ainda nada da história, porque ela não está completa. O que nós podemos assumir é que provavelmente o grupo do NES vai alguma hora se encontrar com o grupo do Dr. Mario e provavelmente vai rolar um certo conflito. Afinal, o grupo do Dr. Mario está agora com um Pokémon psíquico ultra poderoso em sua base. Então, não dá para ter certeza o que vai acontecer nesse caso. Além disso, ainda teremos que ver como outros personagens de Smash Bros vão lidar com isso. Seja personagens bem poderosos como a Bayonetta ou o Bowser, e até alguns personagens que já lidaram com vírus e situações semelhantes, como o Simon Belmont ou Richter de Castlevania, ou até o Sonic, por exemplo. Isso só o futuro nos dirá, e eu, como bom contador de histórias, estarei aqui para lhes contar tudo quando essa história continuar. Bem, nesse final de vídeo, eu só queria lhes dizer, claro, obrigado por terem assistido até aqui, eu sou o Deislandman e tenha uma boa noite. Até mais!